Olá, alunos, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas, ainda estamos trabalhando com função afim, função de primeiro grau, tá? É, Através dessas aulas, vocês vão conseguir aí estar fazendo e resolvendo os exercícios da atividade 5. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar nessa aula o estudo do sinal de uma função afim. Ele está lá na página 89 do livro. Eu sempre coloco aqui para vocês a página do livro, porque eu estou fazendo um acompanhamento aí do livro para facilitar aí o entendimento de vocês, tá? Porque o livro é mais uma ferramenta de estudos aí que vocês têm para poder entender um pouquinho melhor sobre esses conteúdos. A professora passa aqui o mais simples que tem do livro, tá? O mais básico do livro, só para vocês não ficarem tão perdidos, porque eu não posso me estender muito aqui nas aulas, senão fica mais complicado para mim conseguir gravar esses vídeos e passar para vocês, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo que eu tento ajudar vocês de uma outra forma. Então vamos lá. Estudando o sinal de uma função afim. No estudo do sinal de uma função afim, no estudo do sinal de uma função f, determinamos os valores de x pertencentes ao domínio para os quais f de x igual a zero, f de x maior que zero e f de x menor que zero. Então, eu tenho aqui, ó, eu vou até colocar aqui, eu tenho, então, eu vou traçar aqui o meu eixo x. Vou colocar aqui também o meu eixo y, só para vocês terem uma noção, tá? O que acontece aqui, ó, neste caso? Quando eu tenho uma função que eu igualo essa função igual a zero, eu tenho aqui um ponto, ó. Então, eu vou ter aqui um ponto igual a zero. E aí, o que acontece? Como neste caso nós trabalhamos com função afim, nós vamos ter sempre uma linha reta. E aí, eu tenho aqui o meu ponto, quando eu igualo a minha função a zero, eu vou ter então aqui uma reta, ó. Ela pode ser tanto assim, como ela pode ser assim, tá? Depende aí do tipo da minha função. Então, o que acontece agora aqui neste caso, ó? Eu tenho que todos os números que eu tiver maior que zero, aqui, ó, todos os números que eu tiverem aqui, o que vai acontecer? Essa vai ser minha função de x maior que zero. Então, todos os números depois de zero, eu vou ter uma função de x maior que zero. E aqui embaixo, ó, todos os números que eu tiver menor que zero, eu vou ter uma função de x menor que zero, tá? Vamos para um exemplo aqui para vocês poderem entender um pouquinho melhor. Eu tenho aqui, dentro do meu exemplo, uma função de x, onde 2x mais 4. Lembrando que 2x, 2, ele é o valor do meu a. O valor do meu a é quem multiplica o x. E o valor aqui do meu 4, ele é o meu b, tá? Então, isso daqui são os valores da minha função. O que acontece agora aqui neste caso? Para que eu consiga encontrar o meu sinal dessa minha função, eu tenho que igualar essa função igual a zero. Fazendo isso, o que eu tenho aqui? Ó? Vou colocar 2x mais 4 igual a zero. Então, eu vou pegar a minha função e vou igualar a zero. E aí, para mim resolver essa minha equação, eu tenho que 2x, ele é igual, eu pego o meu 4 e passo para cá. Então, ele vai ficar negativo, porque ele é positivo. Quando eu troco ele fica negativo. Então, resolvendo essas minhas continhas, eu tenho que 2x é igual a menos 4. Como 2x está multiplicando, como 2 está multiplicando x, então eu isolo x e passo o 4 dividindo. E aí, resolvendo aqui, x, ele é igual a menos 2 dividido por 4, ele vai ficar menos 2. Então, quando eu igualo essa minha função a zero, eu encontrei o meu valor de x, que é menos 2. Então, quando eu coloco isso daqui, aqui dentro do meu plano cartesiano, deixa eu colocar aqui no meu gráfico. O que acontece aqui, ó? Aqui, então, eu tenho que é x, aqui é meu eixo y.
Quando eu tenho valores para x menos 2, então, menos 2 no meu x, ele vai estar mais ou menos aqui, ó, menos 2. Então, quando eu tenho valores para x menos 2 e para y 0, aqui está o meu y 0, eu encontrei um ponto, ó. Então, aqui eu encontrei o meu ponto da minha função, que é o meu ponto quando a minha função ela é 0. Agora, aqui neste caso, ó, eu sei que o meu 4, ele é o meu B. O meu B, ele sempre vai ser o ponto que vai interceptar o meu eixo Y. Então, o meu 4, ele vai estar mais ou menos aqui. Aqui eu vou ter o quê, ó? O meu ponto no meu eixo Y4, tá? Aí, agora aqui é só a gente traçar a minha reta. Eu encontrei meus 2 pontos, ó, tracei a minha reta. Então, o que eu tenho aqui neste caso, ó? Quando eu tiver valores para x maior que menos 2, então, ó, quando eu tiver valores para x, vou até colocar aqui de outra cor, ó. Ó, quando eu tiver valores para x maior que 2, então essa daqui vai ser minha função de f de x maior que 0. Então, quando eu tiver valores menor que menos 2, então, quando eu tiver valores aqui, ó, menor do que menos 2, então essa minha função, ela vai ser uma função de x menor que 0, tá? Então, neste caso aqui, nessa minha função, o sinal, o estudo do meu sinal dessa minha função é menos 2. Vamos fazer alguns exercícios para vocês poderem entender um pouquinho melhor. Nós vamos fazer os exercícios. Peguei alguns exercícios lá da página 91, peguei o exercício 31. Então, nós vamos fazer a letra A e a letra B. Tem mais outros lá, mas aí não dá tempo da gente fazer tudo aqui. Esses exercícios aqui, gente, tá igualzinho o que eu coloquei aí na atividade de vocês. Eu só troquei aqui, então, os números. Então, através dessa aula, vocês vão conseguir fazer e resolver esses exercícios, tá? Então, vamos lá. Então, 31. Estude o sinal de cada função. Eu tenho aqui uma função 3x mais 6. Para mim poder encontrar o sinal da minha função, eu tenho que igualar essa minha função igual a 0. Eu vou fazer isso. 3x mais 6 igual a 0. Agora, resolvendo, eu tenho que 3x igual a 0. Eu trago o meu 6 para cá, ele troca de sinal, ele fica negativo. E agora eu tenho, então, que 3x é igual a 0 menos 6 dá menos 6. E aí, como 3 está multiplicando o x, ele passa dividindo. Então, eu tenho que x menos 6 dividido por 3 é igual a menos 2. Então, x é menos 2. Então, o que acontece aqui? Quando o meu f... Deixa eu vir para cá, acho que aqui é melhor. Então, quando o meu f de x igual a 0, quando o meu f de x for igual a 0, então, eu vou ter para x igual a menos 2. Quando o meu f de x for maior que 0, então eu tenho que para x, ele vai ser igual a maior que menos 2. Então, quando a minha função de x, ele for menor que 0, então para x, ela vai ser menor que menos 2, tá? Agora, vamos resolver a letra B. É o mesmo procedimento. Eu vou pegar a minha função e vou igualar a 0. E aí, resolvendo aqui, eu tenho que menos x igual. O meu 5, ele passa para cá, ele tá negativo, ele fica positivo. E aí, menos x, eu tenho então aqui 1. Eu vou pegar e eu vou trazer o meu 1 aqui para baixo, que ele vai ficar menos 1. 1 tá multiplicando x, ele passa dividindo. Então, x, ele é igual a 5 dividido por menos 1, ele vai ficar menos 5. Mais com menos na multiplicação, na divisão, ele fica negativo, tá?
Então, aqui eu encontrei o meu valor de x. Então, agora aqui para a gente finalizar, eu tenho que, quando o meu f de x, ele é igual a 0, para x, ele vai ser igual a menos 5. Então, quando o meu f de x for igual, for maior que 0, então, para x, ele vai ser maior que menos 5. Então, quando o meu f de x for menor que 0, para x, ele vai ser menor que menos 5. Aqui eu já encerrei a minha continha. É bem fácil, né? Bem simples, tá? Vamos fazer mais alguns exercícios. Para finalizar essa aula, agora nós vamos fazer o último exercício. Eu peguei o exercício 33 da página 91. Dadas as funções f de x menos 3x mais 15 e g de x igual a 4x menos 8, determine os valores de x em que ambas assumem valores positivos. Essa questão era uma questão igualzinho que eu coloquei na atividade, tá? Na atividade 5. Eu só mudei, então, aqui alguns valores, mas é só você fazer desse jeitinho que eu tô fazendo aqui, vocês vão conseguir aí fazer esse exercício, tá? Então, vamos lá. Eu tenho, então, duas funções, uma função de f de x e tenho também uma função de g de x. Então, eu quero saber o valores para x em que as duas assumem valores positivos. Então, para que isso aconteça, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar a minha função, então, eu vou pegar aqui, ó, a minha função de f de x, que é igual a menos 3x mais 15, e vou igualar a 0. Então, fazendo isso, vamos fazer aqui, ó, menos 3x, eu tenho que ir igual a 0. Então, eu passo o meu 15 para cá, ele vai ficar negativo. Agora, isolando o x, como o menos 3 está multiplicando x, ele passa dividindo. Então, ele vai ficar menos 15 dividido por menos 3. Então, x ele é igual a 5. Positivo. Ele é positivo porque menos com menos na divisão, ele fica positivo. Então, eu achei que o valor dessa minha função, o valor de x positivo, tá? Então, eu vou fazer o mesmo procedimento com essa minha outra função g de x. Colocando, então, aqui a minha função g de x, que é igual a 4x menos 8. Eu vou igualar a 0. Fazendo isso, então, eu tenho 4x igual 8, eu passo para cá, então ele passa negativo. E aí, agora, isolando o x, 4 passa dividindo, ele está multiplicando, ele passa dividindo. Ai, deixa eu arrumar aqui, esse 4 tá feio. Então, x, ele é igual a 8 dividido por 4, simplificando, então, simplificando 8 por 4 e 4 por 4, eu tenho que 2. Positivo também. Então, eu consegui fazer que ambas os valores dos meus x, ó, ficassem positivos. É só isso, tá? É bem facinho esse exercício. E vamos aí para a próxima aula.